corações queimam de amor e de gratidão por podermos ter o privilégio da doce presença do Senhor, de viver na Tua presença. Oh, nós te agradecemos com todo o nosso coração pela alegria de podermos, ó Pai, ver as Tuas obras sendo realizadas, meu Pai, nas nossas vidas, meu Deus. Pai, eu quero declarar aqui, meu Deus, sobre cada irmão, cada irmã, meu Pai, que, ó Deus, num coração de adoração, num coração grato, num coração transbordante de amor, meu Pai, tem, ó Deus, glorificado, honrado o Teu nome, ó Deus, com os seus dízimos sendo consagrados, dedicando suas ofertas de amor, ó meu Deus, pela obra missionária, para abençoar vidas, meu Deus, a obra do Teu reino nesta terra. Santo Deus, eu quero declarar, meu Pai, cresçam em fidelidade, cresçam em dependência do Senhor, vão além, e as obras do Senhor se multipliquem através das suas vidas. Oh Senhor, tudo vem de Ti, Pai, tudo volta para Ti, tudo tem sua conclusão em Ti, Pai. Oh meu Deus, tudo existe por Ti, e nós Te adoramos, ó Pai, com todo o nosso ser. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluias. Pode se sentar, fique à vontade. Sabe que essa semana a gente teve alguns papos lá em casa e também em família, alguns momentos nossos, onde a gente estava falando um pouco sobre a grandeza do universo. E a gente estava tentando compartilhar alguns conhecimentos, algumas coisas que a gente sabia sobre isso. E aí a gente chegou mais ou menos na seguinte ideia para poder ilustrar. Imagine uma loja de brinquedos. A loja de brinquedos, ela tem muitos brinquedos por todos os lados, paredes de brinquedos por tudo quanto é lugar. Imagine dentro dessa loja um brinquedo dentro dessa loja. E esse brinquedo, com certeza, ele tem peças para montagem, para conexão. E em um brinquedo dessa loja, imagine um parafuso. De todos os parafusos, imagine um parafuso deste brinquedo. Pois bem, o mundo em que nós vivemos, ele é como um parafuso de um brinquedo. E você e eu somos como que uma moléculazinha desse parafuso. Cada um de nós somos uma molécula de um parafuso. E a galáxia, o conjunto dos planetas, das constelações aqui nessa região do universo onde nós vivemos, é como se fossem esse brinquedo inteiro, que esse parafuso faz parte. E imagine que o universo que Deus criou, ele é tão grande, que ele é como se fosse a cidade de Curitiba inteira, comparada com um brinquedo dentro de uma loja de brinquedos. E Deus ainda é grande o suficiente para ter criado tudo isso. Às vezes a gente acha que a nossa vida é complicada, né? Às vezes a gente acha que a gente tem muitos problemas, muita luta, muita dificuldade com muitas coisas. A vida é dura. E a gente vê tantas coisas difíceis na vida, enfim. Imagine o tamanho do universo. E o que as nossas vidas representam no meio de tudo isso. Complexo é a criação de Deus. E no meio de tudo isso, Deus nunca perdeu o controle de nada que Ele criou. Então aquilo que é muito complicado às vezes para você e para mim, é a gente que diz que é complicado. Porque para Deus essas coisas são tão simples. Imagine o tamanho do universo que nós fazemos parte.
O nosso planeta é um planetinha. E temos pelo menos trilhões de planetas e de estrelas e de constelações e de galáxias. E a gente ainda parar para pensar que no meio de tantas coisas, de tanta coisa, e um Deus que é maior do que o universo, porque foi Ele que criou, e é Ele quem sustenta, e Ele governa tudo isso. E Ele ainda conhece a você e a mim pelo nome, e chega para cada um de nós e diz: eu te amo e eu quero ter você como meu filho. Ser filho do Criador do universo. Ser contemplado, ser amado pelo Criador do universo. Querido, querida, verdadeiramente somos nós que complicamos as coisas. Verdadeiramente somos nós que vemos problemas em coisas que aos olhos do Eterno, aos olhos daquele que é o nosso Pai do céu, que nos ama com amor eterno, são coisas muito simples se nós aprendermos a descansar nos braços daquele que criou, que sustenta e que governa todas as coisas. As coisas que são difíceis e complicadas para você e para mim, para Ele são tão pequenas, são tão simples. E Ele te chama, e Ele me chama: descansa nos meus braços. Filho, filha, não complique as coisas. Eu estou te chamando. Ouça o meu chamado, ouça a minha voz. Aprende a confiar e descansar nos meus braços. É só isso que eu te chamo. É só isso que eu desejo de você, que eu espero de você. Se eu sustento o universo, o que eu não faria por você? Se eu já disse que eu te amo. Amém, queridos? Você pode ter uma dimensão agora de que o amor de Deus, ele é tão forte e real por você mesmo. Isso não é conversa bonita para te agradar. É uma realidade. E que na segurança dos braços de amor do nosso Pai, todas essas coisas que são complicadas na nossa vida, elas viram fumaça, elas se descomplicam. Porque o nosso Pai, o nosso Deus, ele é grande demais diante de todas essas coisas. Amém? Aleluias. Pai querido, eu te louvo. Eu te louvo porque apesar de o Senhor ser tão grande, o universo que o Senhor criou, que é infinitamente maior do que eu e cada um de nós aqui, o Senhor ainda não se esqueceu de nenhum de nós, muito pelo contrário. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. De todo o coração, Pai. Por tanto amor. Porque realmente há descanso em Tua presença. Há descanso em Teus braços. E nesse tempo de adoração aqui, nós queremos, ó Deus, exercer a nossa fé a descansar em Ti, Pai. Aleluias. Querido, abra a sua Bíblia, por favor. Lá no começo dela, no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 21. A palavra que eu tenho para ministrar no teu coração nessa noite é sobre o valor de uma vida. Ok? Quero te convidar a pensar sobre isso. 1 Samuel 21, do verso 1 ao verso 6, o valor de uma vida. Tá? Pode procurar, é muito importante a gente ter contato com a palavra. A gente poder ter contato direto com a palavra de Deus. Tá bem? Não perca esse privilégio, essa oportunidade. Ainda que a gente vai acabar descobrindo pela modernidade, tem uma ou outra diferençazinha nas versões, mas a mensagem é a mesma. A gente crê e sabe disso, em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel 21 diz assim: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse:
ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães, ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado, que também era chamado de pães da presença, pães da proposição. E se os soldados não tiveram relações com suas mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume, sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm um corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então, o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Amém, queridos? A gente vê aqui Davi, ele chegando na cidade de Nob. E falar para você a realidade que nós não lemos aqui. Davi não estava ali em missão de paz. Davi, ele estava com um problema. E o problema que ele estava lidando é que ele estava fugindo do rei Saul. Qual que era o motivo de Davi estar fugindo do rei? Apesar de ele ser braço direito do rei, de ele ser um valente do exército do rei Saul, o rei da nação de Israel, era o fato de que Deus estava usando Davi e prosperando todas as obras e as ações de Davi, muito mais do que o próprio rei Saul. Resultado, inveja foi gerada no coração de Saul. E no momento Saul era o querido, tratado como filho do rei Saul. E de uma hora para outra, Saul passou a tratar Davi como seu inimigo mortal. E realmente, Saul colocou uma mira em Davi e botou o exército dele atrás de Davi. Tudo porque Davi, ele estava vivendo uma vida na presença de Deus e Deus estava realizando a sua obra através da vida dele. O que Davi fez então foi dar no pé. Fugiu, para não arrumar encrenca e enfrentar a fúria, a ira do rei Saul pela inveja. Só que nessa fuga, um fugitivo, ele não tem recurso. E ele fugindo, bateu uma fome. E nesse momento ele chega na cidade de Nob e a referência dele, claro, ali havia um homem de Deus, o Aimeleque, o sacerdote, e ele então vai ao encontro do sacerdote e falou: tem alguém que pode me ajudar aqui? Esse é o sacerdote. E ele estava sozinho, sem nenhum recurso, enfim. E aí então ele chega e pede ajuda ao sacerdote Aimeleque. Só que o sacerdote ficou com medo, porque o sacerdote já estava ouvindo o que estava saindo lá da capital. E de que o rei Saul, ele não estava mais tão de acordo assim com Davi. E problemas já estavam começando a acontecer entre eles. O que Aimeleque não sabia é que Saul já tinha mandado matar Davi. E Davi já estava fugindo por causa dessa perseguição. E aí então, quando o sacerdote vê Davi, ele leva um susto, e ainda mais vendo Davi todo desajeitado e tal, e sozinho ainda, alguém que estava dentro da corte do rei, sozinho ainda, ele ficou com medo. E neste medo, ele cometeu uma atitude imprudente, que foi oferecer para Davi comer pães que eram especiais, pães que eram preparados, não para alimentar as pessoas, mas pães que eram preparados para a adoração no templo, colocados ali, e que eram trocados constantemente. E é por isso que eles eram chamados aqui de os pães da presença, ou os pães da proposição. E o que significa isso, queridos? Isso significa o seguinte:
que uma das coisas preciosas para Deus em relação a nós é estar com as pessoas, é estar no meio do seu povo, é ter relacionamento, é ter comunhão com o seu povo. E isso era simbolizado lá em Israel, no ato de adoração, por meio de uma mesa de comer de verdade, e ali nessa mesa de comer era colocado algumas coisas como alimentos, e dentre elas este pão. Olha que coisa interessante, como uma representação de adoração, como se Deus, por meio se assentasse à mesa para cear, para lanchar, para comer junto com o seu povo. É claro que Deus não precisa de comida, mas aquilo representava um momento de mesa. Sabe aquele momento quando um amigo, ele vê outro amigo e chama: poxa, senta aqui, deixa eu pagar um café para você, vamos comer juntos aqui, a gente poder bater um papo. Era isso que representava esse pão, de que o povo queria ser propício a Deus, que Deus desse espaço para que o povo pudesse se relacionar e viver na presença de Deus. Os pães da presença. Senhor, permita que a gente possa chegar à tua presença. Só que o povo não sentava naquela mesa, ninguém, apenas o ministro da adoração, que era o sacerdote. Então, o sacerdote sentava àquela mesa na presença de Deus, e ele comia aquele pão como um ato de adoração, como se Deus estivesse sentado à mesa dele. E aquilo representava, quando o sacerdote percebia a manifestação da presença de Deus, que Deus estava se sentindo à vontade para sentar e ter comunhão e se relacionar com o seu povo. Era isso que esse pão representava. E esse pão, de acordo com a orientação dos ministros da adoração, ele não deveria ser utilizado para nenhuma outra coisa a não ser para a adoração. No ato de adoração, que o sacerdote representaria todos, e em nome de todos ele sentaria-se na presença de Deus. Mas ele estava com medo. E uma das coisas que medo cria nas pessoas é imprudência. Às vezes a gente faz coisas quando estamos com medo que a gente normalmente não faria. Mas o medo quebra, o medo faz com que o nosso critério de juízo, ele relaxe. E aí às vezes a gente faz concessão para certas condutas que a gente não deveria fazer. Mas ok, essa não foi a questão principal. Porque quando Davi chegou e o sacerdote virou para ele e perguntou: mas senhor Davi, o que o senhor está fazendo aqui e tal? Davi mentiu para ele. Davi pediu esse pão e essa comida para se alimentar baseado numa mentira. Porque ele disse que ele tinha chegado até ali em nome do rei, com uma missão do rei. E não era verdade, ele estava fugindo do rei. Ele disse ao sacerdote: não, fica tranquilo, sacerdote. Só preciso de uns pãezinhos só para fazer um lanchinho, um petisquinho para mim e para o meu exército. E isso não era verdade, porque não tinha exército nenhum em outro lugar que ele ia se encontrar. Ele ia pegar aqueles pães e fazer uma bolsa de lanche para ele poder se virar nos próximos dias. E também não era verdade aquilo que ele disse, não, logicamente, né? Não era verdade aquilo que ele disse que a respeito da pureza, da consagração. Davi não estava nem preocupado com isso. Ele falou somente o que o sacerdote queria ouvir. Ele falou: ó, podem comer, você e o exército do rei podem comer, se estiverem cerimonialmente puros, que tem a ver com o relacionamento de casal. Não, fica tranquilo, sacerdote. Todos nós, isso é um padrão, é um protocolo nosso, de a gente ficar puro, quando a gente vai em missão em nome do rei. Fica tranquilo sobre isso, tá bem? Tudo mentira. Só para poder ter acesso aos pães, porque ele tinha uma necessidade. Ele estava com fome. Ele tinha fome. Gente, Davi errou? É claro que Davi errou. Ele mentiu.
Mas a questão aqui não é esta. O grande problema aqui, apesar de uma mentira, não era nem esse. Mas sim, o porquê que o sacerdote teria receio ao querer negar pão a uma pessoa que estava com fome. Se ele tinha pão ali. Só porque o pão era sagrado. E o conflito, o dilema no coração do sacerdote era esse. Existe um protocolo religioso. E eu estou aqui, eu sou sustentado para cumprir esse protocolo tudo direitinho. Tem que fazer, tem que fazer. Mas por outro lado tem uma pessoa com fome aqui. E é um homem que eu conheço. O nome dele, a história dele, o testemunho dele. Mas tem alguma coisa que não está batendo aqui. E aí então ele constrangido, ele coloca, olha, eu posso até te dar o pão, mas você tem que, antes de comer o pão, você tem que estar preparado, você tem que estar purificado, porque esse pão, sabe como é que é? Eu posso te alimentar, mas esse pão é assim, assim, assado. Querido, sabe uma coisa? O problema que está aqui, por trás disso daqui, e que a gente precisa abrir os nossos olhos a respeito disso daqui, é quando as leis e regras, elas passam por cima de vidas de pessoas. O nome disso é legalismo. É quando a gente dá mais valor a leis e regras do que a vidas de pessoas que seguem as leis e as regras. E se for necessário, às vezes, a gente passa por cima das pessoas só para que as leis e as regras não sejam quebradas. A gente coloca, muitas vezes, condições, até mesmo para fazer o bem para as pessoas. Às vezes a gente coloca condições para amar as pessoas. Os nossos olhos são assim. Não, pastor, você pegou pesado, não é bem assim. No nosso dia a dia nós olhamos para as pessoas muitas vezes dessa forma. Às vezes a gente até tem a disposição de amar o nosso próximo. Mas desde que a pessoa ande direito. A pessoa tem que deixar os vícios, ela tem que deixar os maus hábitos, ela tem que se comportar como gente boa, porque senão é desperdício de amor. Por que eu vou continuar amando uma pessoa que ela está cheia de problemas na vida dela? Não vale gastar, desperdiçar amor com uma pessoa como essa. Você está entendendo? Provavelmente você já fez isso, porque eu já fiz. Esse vírusinho que está por trás do nosso coração, de a gente sempre achar que para a gente amar e fazer o bem pelas pessoas, elas têm que merecer, porque senão é desperdício. Muitas vezes a gente até quer perdoar as pessoas, mas a pessoa nunca mais pode falhar. Porque se ela cometer uma falha mais uma vez, aí eu não sei se eu terei lugar no meu coração para perdoar novamente. Ela tem que então, a partir do meu perdão, continuar tendo uma vida para merecer o meu perdão permanentemente. E eu vou ficar olhando. Porque se ela começar a escorregar novamente, eu já retiro o meu perdão. Porque não vale a pena desperdiçar o meu perdão com uma pessoa que erra mais de uma vez. Você está entendendo a diferença dessa conversa? Se você já teve contato com a palavra de Deus, se você já ouviu falar sobre Jesus e sobre a vida de Jesus, a diferença desse tipo de conversa com a vida que Jesus veio manifestar na terra. Às vezes a gente quer, se você conhece a Cristo, às vezes a gente até tem no nosso coração o desejo de que as pessoas sejam salvas. Mas elas têm que mudar de comportamento. Elas têm que agora mudar o jeito de falar. Elas têm que se vestir como uma pessoa crente.
Elas têm que começar a aprender a parar com aquelas conversas que eles tinham antes. Você não pode agora dizer que você é crente e você continua ainda fumando. Não pode. Tem que parar com isso. A gente coloca condições. A gente coloca condições para as pessoas, para que elas mereçam o bem que a gente faz para elas. Queridos, mas tem uma coisa que eu preciso ressaltar aqui, porque eu sei que eu estou chocando você com essa palavra. Porque quando a gente fala da lei e da verdade de Deus, a gente tem que entender qual é o propósito da lei e dos mandamentos de Deus. Sabe qual que é o propósito das leis e dos mandamentos de Deus? É a vida. O próprio Jesus falou no Evangelho de Mateus: não é o sábado, o homem que existe para manter o sábado, por causa do sábado, mas é o sábado que existe por causa do homem. Ele estava falando como um exemplo de uma regra. Então não é a pessoa que tem que se reduzir à regra, mas é a regra que tem que servir para cuidar da pessoa, para promover a vida, para preservar a vida. As leis e os mandamentos não servem para passar por cima das pessoas. Quando Deus, conduzindo o povo de Israel através da vida de Moisés, ao ser liberto do Egito e vivendo, atravessando o deserto para chegar até a terra prometida, que Deus tinha preparado para eles, e ele ali construiu um conjunto de leis e mandamentos, e que no meio desses mandamentos tinha um monte de não faça, e tinha também um monte de condições caso fossem quebrados. Mas a intenção primordial de Deus não era que se chegasse ao ponto de se cumprir estas leis para destruir as vidas das pessoas, mas era que as pessoas entendessem que as leis de Deus era para chamar a atenção para o amor, para a vida, para preservar os relacionamentos, para preservar a fé, a fidelidade a Deus. Era para não chegar a este ponto. Esta é a vontade de Deus. E, gente, a gente vê esse impasse o tempo todo. A gente vê esse impasse o tempo todo. A gente está andando na rua, e talvez a gente dirigindo um carro no trânsito, e a gente vê uma pessoa que passa o sinal vermelho, e aí ela vem parar exatamente atrás da gente. E aí então a gente se acha no direito. Se ela errou lá atrás, eu me sinto no direito agora de punir a ela. Então eu vou pisar no freio, eu vou andar bem devagarzinho, só para punir um pouco a ela pelo erro que eu vi ela cometer lá atrás. O nosso coração, estragado pelo pecado, ele facilmente é levado à tentação de a gente querer valorizar mais a justiça do que os relacionamentos. A gente é capaz de sentir mais prazer, muitas vezes, em a gente ver uma pessoa que cometeu erro ser punida pelo que ela fez, do que a gente ter essa pessoa perto da gente, se relacionando com a gente. Dá mais prazer, às vezes, aquele saborzinho de ver a pessoa sofrer, porque ela fez alguém sofrer também. E muitas vezes isso acontece tanto com Deus quanto com as pessoas. Sim, com Deus, pastor. A gente quer mais justiça em relação... Sim. Sim. E eu vou te mostrar isso hoje à noite. Às vezes a gente se relaciona com Deus e nas nossas orações a gente até coloca na nossa boca, chamando a Ele de Pai do céu. Mas na nossa vida diária, quando nós caminhamos e nos relacionamos com Deus, a gente se relaciona com Ele tendo mais a percepção de que Ele é um senhorzão muito velho e que tem uma espada nas mãos ou um cutelo de cortar carne. E que fica de olho se a gente está quebrando as regras. Porque a hora que a gente fizer isso, Ele... Sabe por que isso acontece? Por causa das vezes em que você ficou dias e dias frustrado com você mesmo, porque você não estava contente com a vida que você tem.
Isso era você usando a justiça para se punir, porque a visão que você tem de Deus muitas vezes é dessa forma. Eu não vou falar de você, eu vou falar de nós. Porque isso é uma coisa que acontece com todos nós, comigo também. E o pior, queridos, é que aí a gente vai fazer a mesma coisa, mais profundamente, em outras situações, com a gente mesmo. Às vezes, gente, a gente cobra coisas de nós mesmos que nem Deus cobraria. Às vezes a gente idealiza sonhos, projetos na nossa vida, que tinham que ser assim, desse jeitinho e tal. E se não acontece do jeitinho que eu idealizei, do jeitinho que eu orei, eu já fico aborrecido. E eu já começo a achar que Deus não me ama, que Deus não se importa comigo. Porque as coisas não acontecem perfeitas e eu queria fazer para Deus perfeito. Mas pastor, não é algo positivo querer fazer algo belo, perfeito para Deus? Talvez, querido. Se isso se tornar uma lei que gere pesar e acusação dentro do seu coração, isso na verdade é uma armadilha do inferno para destruir o teu coração. Às vezes a gente cria expectativas muito elevadas sobre quem nós devemos ser, sobre as coisas que nós devemos fazer, sobre a vida que a gente quer viver. E são expectativas que nem Deus tem para nós. Nem Ele fica com essa pressão, essa cobração em cima da gente. Essa palavra nem existe, tá? Mas tudo bem. Somos nós que criamos essas expectativas. De que quando a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que falar bonito. E as pessoas têm que chorar. As pessoas têm que aplaudir. De que quando a gente vai cantar, de que quando a gente vai fazer o nosso trabalho, as pessoas têm que mandar algum elogio, têm que dar um likezinho, um joinha. As pessoas têm que ficar encantadas. E se não gerar encantamento nas pessoas, é porque Deus não me ama, Deus não está me abençoando. Minha vida, na verdade, é um grande problema, é um grande atraso. A gente faz isso conosco mesmo. E aí a gente vê crises sendo geradas facilmente, porque a gente não consegue nunca ser bom o suficiente. Quando falham, às vezes, numa meta de oração, por exemplo, e a pessoa fez um propósito: eu vou orar todo dia, tal hora a tal hora. Aí chegou um determinado dia, ela estava com muito sono, ela esqueceu. E aí a frustração por ela ter esquecido gera uma batalha nela. A mente já começa, não dá certo, já tentei, olha só, já está tudo errado novamente. Ela não dá nenhum valor a tudo que ela viveu. Ela dá maior valor à falha que aconteceu. Aquela falha invalidou, estragou tudo de bom que aconteceu com Deus até aquele momento. É assim que a gente olha para nós mesmos. Mas eu estou aqui para te dizer, querido, querida, a tua vida é tão preciosa para Deus, que isso para Deus, Ele criou o universo. Ele sustenta o universo. E você e eu, comparado com o tamanho do universo que Deus criou e sustenta, somos uma molécula de um parafuso de um brinquedo numa loja. E isso gera uma crise, paralisa e tal. E a gente fica, porque o meu casamento não é bom, porque todo mundo é feliz no casamento e eu não sou. Porque tudo dá certo na vida de todo mundo e na minha não dá. Porque o caminho de todo mundo é mais simples e só o meu que é complicado. E aí isso vira porque nós nos comparamos. Nos comparamos. Se tem uma coisa que é uma estratégia do inferno para destruir as vidas de pessoas, é comparação com as pessoas e competição. Na igreja de Jesus essas duas coisas não existem, absolutamente. E olha só como você pode perceber junto comigo o quanto é real aquela declaração da palavra de Deus dizendo que esse mundo jaz no maligno. O mundo em que nós vivemos é um mundo competitivo ou não é?
Muitos de vocês sabem, eu sou da área da gestão. E uma coisa que eu aprendi na minha formação é que uma empresa bem administrada, ela tem que dar lucro. Ela tem que dar lucro. E o que é lucro? Lucro é que o resultado do ano anterior, comparado com o resultado deste ano, ele tem que ser maior. Os funcionários podem estar com salário em dia, a empresa pode estar saudável, os clientes podem estar satisfeitos, a empresa está prosperando, está avançando, mas se não der lucro, não está bom. De onde veio isso? De onde veio isso? Existem empresas que demitem a rodo seus funcionários porque não está bom. Mas o que não está bom? Está tudo funcionando, está tudo certo aqui, porque não deu lucro. O lucro é mais importante do que as vidas das pessoas. Esse é o mundo que você e eu vivemos. E às vezes a gente bebe da fonte que alimenta esse mundo todo que jaz no maligno. Um mundo competitivo. Um mundo que mede as pessoas comparando-as umas com as outras. Isso é crueldade. É por isso que eu tenho... Me desculpa aqui, vai sair. Eu tenho abominação com reality show. Em geral. Não posso me lembrar aqui se tem algum que se salvaria. Talvez eu me lembre. Por ver alguma coisa talvez um pouco saudável em reality show. O que é reality show? Aqueles programas da televisão, da TV por assinatura, onde eles enjaulam um punhado de pessoas para ficarem um tempo juntas ali, até que chega uma hora que elas convivem tanto juntas, que os instintos mais selvagens delas vêm à flor da pele e elas quase que se devoram umas às outras ali. E está todo mundo aqui. E torcendo para o circo pegar fogo mesmo. E isso entra na gente. E quando a gente menos percebe, o nosso coração está desse jeito. E a gente está se tratando desse jeito. A gente está avaliando a nossa própria vida desse jeito. E para nós perde o valor aquilo que Deus vê em nós. Tem muita gente que se afasta de Deus porque acha que Deus já perdeu a paciência com elas. Ah, mas eu erro demais. Mas eu não sei falar direito. Ah, eu estou desistindo de mim porque eu tenho certeza que Deus já não me aguenta mais. Não tem como, estou eu aqui de novo pedindo perdão. Na verdade, o que acontece é que as pessoas perdem a paciência é só com elas mesmas. Porque a palavra do profeta é de que com amor eterno eu te amei. E com misericórdia eu tenho te atraído. Eu não tenho atraído você à minha presença porque você é bom, porque você faz por merecer. É por causa do meu amor e das minhas misericórdias por você. Porque eu te amo e a tua vida é preciosa para mim. Não porque Deus se importa com a forma como a gente vive, mas porque Ele sabe que a gente é pecador. A gente vê aqui, no meio desse monte de dilemas, existem pessoas que querem ser corretas. E isso é a coisa mais importante para elas. E existem pessoas que querem se relacionar. Mas aí a gente vai parar para pensar, mas pastor, as duas coisas não são importantes? Ser uma pessoa correta, de bom caráter, com compromisso com a justiça, e saber amar o próximo e ter um relacionamento abençoado, saudável com as pessoas, as duas coisas não são importantes, nós não deveríamos viver as duas? Sim, é verdade. Só que a palavra de Deus diz que desde que o mundo conheceu o pecado, porque o pecado entrou na humanidade, o pecado nos tornou incapazes disso. O profeta Isaías vai dizer que as nossas obras de justiça, elas são comparadas como trapos imundos.
Porque a gente sempre faz coisas boas e ao mesmo tempo o nosso coração e a nossa cabeça está com um monte de pensamentos ruins, de pensamentos de dor, de tristeza, de preocupação, de medo. Então são coisas boas feitas por vidas estragadas pelo pecado. E isso estraga todas as coisas boas que são feitas por nós. E queridos, é por isso que Deus, Ele decidiu demonstrar o valor de uma vida para o coração dele, a partir do momento em que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, Ele não se preocupou com a sua divindade, com a sua majestade, e abrir mão dessa majestade, dessa divindade para se tornar gente como a gente. Me corrijo, da sua majestade, da sua glória, não da sua divindade, para se tornar gente como a gente. E Ele veio ao mundo para quê? Para se sacrificar. Ele se sacrificou para cumprir sobre Ele, em cima dele, toda a condenação que essa maldade e o pecado leva sobre as pessoas, famílias debaixo de maldição, pessoas com a vida, com a autoestima, com o sua personalidade totalmente destruída, desfigurada, por causa das dores, do sofrimento na vida. E Jesus veio ao mundo para levar tudo isso sobre si. E aí então Ele se entregar à morte, para que nele fosse lançada toda a dor, todo flagelo, toda condenação, toda maldição que o pecado cria, que o pecado gera. E é por causa disso que o próprio Jesus diz: eu é que sou o Senhor da lei. A partir de agora, todo aquele que crer em mim, essa pessoa está livre da maldição da lei. E a partir de agora, eu me tornarei a sua lei. Eu me tornarei a lei da sua vida. O padrão da sua vida passa a ser agora eu. Eu ainda ouvi um pastor essa semana dar um testemunho a respeito disso. E ele falou de uma maneira tão simples, mas tão maravilhosa ao mesmo tempo a respeito disso. A respeito da antiga lei e a antiga aliança de Deus versus a nova lei, a nova aliança. Porque as duas entram em conflito, uma com a outra. A maneira como Deus tinha colocado suas leis antes e a maneira como Deus criou um novo padrão de vida em Jesus Cristo, baseado no amor, na graça, na misericórdia. E o que nós fazemos com essas leis? E ele explica que Jesus ele pagou o peso da velha lei. Mas a velha lei não deixou de existir, ela não foi anulada, ela é eterna. Mas hoje foi criada para nós uma nova lei, que não cria mais peso sobre o nosso coração. E essa lei é a lei da vida de Cristo. Não é uma lei que mata, mas é uma lei que sim, esta lei é capaz de produzir vida e vida abundante. Por essa lei a gente pode realmente descansar. Pela lei da vida de Jesus, a gente pode realmente encontrar alívio no coração. Aquela preocupação, vou ser perseguido, não tem mais chance, já perdi todas as oportunidades, já entreguei os bets, já. Não existe mais isso no coração de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da lei para que a gente possa se dedicar apenas à vida e viver de maneira abundante com Jesus. E a vida que a gente vive hoje, a gente viver ela pela fé em Jesus Cristo. E não pelo nosso esforço em a gente ser legalzinho, a gente ser bonzinho. Você está percebendo, querido, que a gente desvaloriza a nossa própria vida quando a gente tenta ter valor, quando a gente procura encontrar valor na nossa vida, sendo pessoas boas, sendo pessoas justas pelo nosso próprio esforço? Não precisa mais disso. Bom, perfeito e justo já é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a nossa vida é apenas viver nele, pela fé nele. É só isso que é esperado de nós.
Jesus, ele levou sobre si o peso da lei. E aí eu fiquei imaginando, quando eu estava meditando sobre essa palavra, se a gente imaginasse assim, tá? É uma invenção mesmo. Se a gente tivesse a oportunidade de fazer uma roda de debate, de diálogo, e nessa roda a gente colocasse Jesus no meio e a gente fazer todas as perguntas que a gente quisesse para Jesus. E a gente resolvesse fazer a pergunta principal dessa palavra aqui nessa noite. Jesus, o que você diria para nós sobre a pergunta: qual é o valor de uma vida? E eu posso dizer para você que eu tenho certeza que ao ouvir essa pergunta, Jesus, qual é o valor de uma vida? Ele começaria a chorar. Porque foi o que ele fez no jardim do Getsêmani. Ele chorou pela dor, mas ele também chorou por amor. Ele não teve dúvida em momento algum se ele deveria fazer o que ele fez. O valor de uma vida é um valor de um sacrifício com validade eterna, com efeito eterno. O valor de uma vida é alto, uma vida tem um grande valor. E para se adquirir uma vida, se resgatar uma vida, somente uma outra vida ser colocada no lugar. E não foi exatamente isso que Jesus fez? Olha a cruz aqui. Cada vida, cada molécula do parafuso do brinquedo, ela tem um valor todo especial, ao ponto de justificar. Mas Jesus, você não vai pegar pesado? Deus morrer na cruz não é demais? Será que precisa disso? Sim, precisa. O pecado é tão sujo, mas vocês são tão preciosos e tão amados. Mas será que vale a pena, Jesus? É claro que vale a pena. Meu querido, minha querida, isso tem que mudar os nossos olhos a respeito de nós mesmos em primeiro lugar. Porque o grande mandamento de Deus é o amor. E esse grande mandamento, ele diz que nós só somos capazes de amar o próximo quando a gente aprende primeiro a amarmos a nós mesmos. E a gente só aprende a amar a nós mesmos quem sabe o quanto é amado por Deus, quem tem amor dentro do seu coração. Qual é o valor de uma criança birrenta? Aquela criança, eu vou usar aqui o vocabulário que todo mundo fala, tá? Aquela criança chata, insuportável. Qual é o valor dessa criança que incomoda todo mundo? Todo valor. Qual é o valor de um jovem estudante que não se esforça o suficiente nos seus estudos? Todo valor. Qual é o valor da vida de um trabalhador, mas que é preguiçoso no seu trabalho? Todo valor. Qual é o valor de uma pessoa que rouba um mercado? Ela tem todo o valor para Deus. Qual é o valor de alguém que tem dedicado a sua vida a uma obra maldita de comercializar drogas para fazer pessoas viciadas e destruir as vidas dessas outras pessoas? Tem todo o valor. Porque Jesus não morreu por quem merece. Porque se ele fosse morrer por quem merece, ele nem teria morrido. Porque não é o tamanho do pecado que nos aproxima ou nos afasta de Deus. Qualquer pecado nos afasta da presença de Deus. E seja lá que pecado for, quando Jesus tocar nesta vida, estes pecados, sejam grandes ou pequenos, eles serão cancelados. Não existe pecado que não seja perdoado. Meu querido, minha querida, eu quero convidar você nessa noite a mudar os seus olhos a respeito de justiça e do valor de uma vida. As nossas penitenciárias estão cheias de abusadores de crianças, estupradores, assassinos, contrabandistas.
fraudadores, traficantes, etc. Essas vidas têm o mesmo valor que a tua vida. Mas aí você pegou pesado, pastor. Mas eu estou aqui, eles estão lá. Olha a vida que eles escolheram viver, olha a vida que eu escolhi viver. Ninguém buscaria ao Pai se não fosse tocado em primeiro lugar pelo Pai. Sabe por que eu estou aqui na presença de Deus? Porque Ele me amou primeiro. E Ele tocou o meu coração, porque se não fosse assim, eu não sei aonde eu estaria agora. Então a mesma forma do trabalhar de Deus no coração de uma pessoa que tem um caráter todo torto, de uma pessoa que ela é cheia de feridas emocionais, de uma pessoa que tem problemas psicológicos, de uma pessoa que tem a vida toda torta, enfiada no crime, em toda a imundície deste mundo. O valor desta vida, eu não estou falando dos problemas da pessoa, eu estou falando do valor da vida desta pessoa. Porque você pode ter certeza que o poder do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não tem problemas que Ele não possa consertar. Não tem história que Ele não possa reescrever. Algum tempo atrás eu estava compartilhando um testemunho de um pastor. Eu não sei se já falei isso aqui, eu acho que não. Um pastor estava no altar para a glória de Deus. E numa das suas ministrações, ele decidiu aceitar de contar a sua história e o que Deus fez na vida dele. E ele disse um pouco da história dele, que de um filho de policial, ele foi se tornar sequestrador. E isso é muito comum, tá? E aí então, ele foi preso por causa disso. Por ter sequestrado um filho de um outro policial. Ele foi preso por causa disso. E quando ele foi para a penitenciária, ele ali encontrou um mundo pior do que o que ele já conhecia. E aí então ele conheceu uma organização criminosa que está infiltrada em todas as penitenciárias praticamente da nossa nação. E ele foi convidado para fazer parte dessa organização criminosa. E ele aceitou fazer parte dessa organização criminosa. E ele começou a entrar de cabeça nas ações daquelas pessoas e tal. E começou a se envolver mesmo, ser reconhecido ali no meio deles. Até que chega um momento em que ele teve contato, eu vou encurtar a história aqui, ele teve contato com pessoas que eram os crentes. E existe uma coisa muito interessante dentro das penitenciárias. Eles têm tanto poder criminoso, tanto poder armado, enfim, tanto poder de influência, que eles não têm medo de ninguém. Da polícia eles não têm medo dos políticos, eles não têm medo dos juízes, eles não têm medo de ninguém, porque eles têm um poder tão grande que eles estão infiltrados em todos os lugares da sociedade. Mas é muito interessante, quando entra um homem de Deus, uma mulher de Deus dentro de uma penitenciária, esse é o único tipo de pessoa que eles respeitam. E não é porque eles são fortes, e não é porque eles são mais bonitos, é por causa da presença de Deus nas vidas deles. Porque eles sabem que por mais que eles tenham armas e dinheiro e influência, tudo que eles têm ainda não é páreo para entrar de frente com o poder de Jesus Cristo na vida de um filho de Deus e de uma filha de Deus. E aí então, por uma circunstância, ele começou a ter contato com umas pessoas crentes. Ele nem queria isso. E essas pessoas começaram a entregar recado de Deus para ele. E falar, Deus tem um plano na sua vida. E ele mandou dizer, você é dele. E aquilo começou a incomodar ele, até que chegou ao ponto em que ele não resistiu mais e ele se rendeu a esse amor. E quando ele entregou a vida dele, convidou Jesus para entrar no coração dele, ele nunca mais foi a mesma pessoa. E a voz de Jesus no coração dele falava tão forte, olha, essa vida toda que você anda vivendo agora, isso não faz mais parte da sua vida. Ele, por conta própria,
entendeu isso, porque Jesus falou isso dentro do coração dele. Ele passou a amar tanto a Jesus, que ele entendeu que essa porcariada não fazia mais parte da vida dele. Não era mais coisa para ele. Mas ele tinha medo, porque ele achava, para entrar nessa organização, talvez seja fácil, mas para sair é muito difícil, ou impossível. Mas por circunstâncias, porque tinham pessoas ali também grandes, que sabiam que o poder de Deus é insuperável, eles perceberam e confrontaram ele. Você tem certeza que você vai virar crente? Eu tenho certeza. Então nós estamos dizendo para você, esse caminho não tem volta. E se você voltar, nós vamos atrás de você. Pode ficar tranquilo, porque a minha vida agora com Jesus é para nunca mais voltar. É para sempre. E aí a história, para encurtar, ele chega ali agora. Como uma pessoa que vive Jesus e dedicando a sua vida para proclamar Jesus para todas as famílias. E ele chega na conclusão do testemunho dele para dizer: gente, por favor, não desistam das pessoas que fazem maldades nesse mundo. Não desistam das pessoas só porque elas fazem coisas feias neste mundo. Porque se Jesus tocar nelas, elas podem ser transformadas do mesmo jeito que eu fui. E se as pessoas não tivessem dado valor a mim, o mesmo valor que Jesus dá, talvez eu não estaria aqui. E se Jesus fez esse milagre na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Eu sou apaixonado pelo testemunho de um irmão, conhecido de alguns de nós aqui. O irmão Vanderlei. Que tem num dos seus braços até uma tatuagem característica do crime, de assassino. E quando ele foi preso, ele era respeitado lá dentro. Não porque ele era mais forte, porque ele era mais valente do que os outros, mas porque matador no mundo do crime é o nível mais respeitado que tem no meio dos bandidos. E ele era muito respeitado. Mas um dia Jesus tocou no coração dele. Alguém que destruiu as vidas de outras pessoas. Jesus nunca desistiu da vida dele. E no dia que Jesus tocou na vida dele, ele nunca mais foi a mesma pessoa. E alguns de vocês sabem que o irmão Vanderlei, ele decidiu nunca mais deixar de amar as pessoas que estão no crime, as famílias das pessoas que estão no crime. Porque se Jesus suportou e amou a ele, quem não poderia ser amado por Jesus? O problema, gente, é que a gente quer que as pessoas sejam bonitinhas primeiro. O problema é que a gente coloca o critério primeiro. Se apruma primeiro. Troca essa roupa. Corta esse cabelo. Tira essas coisas que estão penduradas aí na tua orelha, no teu nariz. Para de falar desse jeito com essas gírias. E a partir do momento em que você estiver bem certinho, bem aprumadinho primeiro, depois eu vou passar a ser bom com você. Eu vou te tratar com amor. A gente quer que elas se limpem primeiro, para depois merecerem a salvação. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Jesus, ele era considerado da farra pelos religiosos. Sabe por quê? Porque ele andava no meio de fiscal do governo corrupto. Ele tinha contato com comerciante ladrão. Ele tinha contato com pessoas adúlteras, traidoras. Ele tinha contato com gente que era da farra, da bebida. Ele não era igual a essas pessoas. Ele só nunca deixou de amar estas pessoas. E quando chegaram aqueles religiosos moralistas dizendo: Jesus, você está se contaminando. Como que você está andando com esse tipo de gente? A resposta que Jesus teve é: essas pessoas, elas vão passar na frente no reino de Deus do que vocês. Porque o coração delas está aberto para Deus. Porque elas sabem que elas não prestam.
Elas sabem que elas têm um monte de problema nas vidas delas. Mas e vocês, que também são pecadores e mesmo assim se acham perfeitos? Vocês são muito mais difíceis de se trabalhar para Deus do que um pecador que está aqui com o coração quebrantado, sendo honesto, reconhecendo que é. O evangelho não é dessa forma, queridos. A vida de Jesus não é dessa forma. Sabe o que Deus dá valor em nós? Sabe o que Ele deu valor na vida de Davi? Sabe o que é? O coração. É isso que Deus está procurando. Ele não está procurando um padrãozinho de gente. O padrão é Jesus Cristo. É para Ele que nós olhamos. É Ele que nós admiramos. É nele que nós confiamos. Ele é o justo, Ele é o bom, Ele é o top. E nós só somos perfeitos e aceitos por Deus em Cristo. Por meio dele. É pelos merecimentos, os méritos de Jesus Cristo, não os nossos. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai desprezar. Olha lá o da visão aqui. Mentiroso. Não foi um bom pai. Não foi um bom marido. Mas apesar dos defeitos que ele tinha, a palavra de Deus ainda registra que apesar de tudo isso, ele era um homem de um coração quebrantado diante de Deus. E quando Deus chegava diante dele e falava: Davi, você pisou na bola, querido. Davi era alguém que estava sensível para ouvir e deixar Deus trabalhar a vida dele segundo o coração do Pai. Oséias capítulo 6 vai dizer o desejo de Deus. Gente, eu não quero que você faça sacrifícios. Não preciso do seu sacrifício. O sacrifício que eu precisava para cumprir a minha justiça santa já foi feito. E foi cumprido em cima do meu Filho Jesus Cristo. É o suficiente. Você não precisa se sacrificar. Você não precisa se flagelar. Você não precisa se punir. De vez em quando eu falo isso aqui na nossa igreja. Você e eu precisamos desistir dessa ideia de que às vezes nós estamos enfrentando dores e sofrimentos porque a gente está pagando pelos nossos pecados. Porque as nossas dores e os nossos sofrimentos nunca vão ser suficientes para pagar pelos nossos pecados. Só a morte de Jesus Cristo na cruz pode pagar os nossos pecados. E se para você e para mim o sacrifício de Jesus não for suficiente, não tem nada que vai dar conta. Não tem nada mais que Deus possa aceitar. E o Espírito Santo vai dizer pelo profeta: eu não quero sacrifícios, o que eu quero de vocês é misericórdia. Porque assim como você foi perdoado, perdoe. Porque assim como você foi amado, ame. Porque assim como Deus não desistiu de você, por que você vai desistir dos outros? Por que você vai desistir da sua própria vida? Não faz sentido isso. Um coração que sabe que não é perfeito, mas que confia que Jesus é perfeito em seu lugar. Um coração que aceita esse amor, que ama a Deus, que vive na confiança da graça de Deus e do perdão de Deus. E eu quero terminar essa palavra, queridos, fazendo um apelo ao seu coração. Talvez nesse momento da sua vida você anda em conflitos. Você pode fechar sua Bíblia, por favor? Eu quero convidar você, a gente tem um tempo de oração agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos também. Você pode fazer isso? Espírito Santo, quebra todo o pesar que tiver. E toda a fortaleza que tiver aqui em mentes que se levantam contra o conhecimento do Senhor, caiam por terra nesse momento. Sejam desfeitos todas essas artimanhas, todos esses grilhões, essas correntes. Todo espírito de racionalismo.
Saia desse lugar em nome de Jesus. Talvez tenha algumas áreas na sua vida que geram conflito facilmente dentro de você. E que fazem você ficar achando que você nunca consegue ser bom o suficiente para Deus e nem para as pessoas. Meu querido, minha querida, essa palavra nessa noite sabe com qual propósito? O propósito de você nessa noite sair daqui liberto desses conflitos que destroem o seu coração e que te afastam de Deus. Não é Deus que se afasta de você pelo amor dele. Ele nunca faria isso. É você quem se afasta de Deus. Meu querido, minha querida, é hora de encontrar libertação. E eu quero dizer a você, talvez você nesse tempo tenha sofrido com algumas dores e enfermidades na carne, no seu corpo. E provavelmente a origem dessas doenças e enfermidades, ela não é fruto de um problema biológico, fisiológico no seu corpo. Ela é porque o seu coração está aprisionado, atormentado. E você pode receber a tua cura nesta noite. Eu gostaria de pedir para os tangedores chegarem aqui, por favor. E me acompanharem nesse momento. Se você tem vivido nesse tempo na sua vida como escravo, se esse espírito de escravo está no seu coração, onde você sente o tempo todo uma perseguição, onde você sente o tempo todo um peso sobre as suas costas, você todos os dias se levanta com a sensação de que a melhor coisa que você poderia fazer era ficar na cama, fechar as janelas e ficar ali isolado. Ou de que você poderia talvez se esconder e largar tudo na sua vida e ir para um lugar onde ninguém te conhece, onde ninguém sabe dos teus erros, dos teus problemas, das coisas que você fez. E também não dá bola para ninguém, apenas cuidar da sua própria vida. Querido, querida, eu quero te dar uma notícia. Você está com o coração aprisionado. Você está ficando depressivo, depressiva, porque você está preso, você está vivendo como escravo, como escrava. E você ainda não se deu conta disso. Mas Deus não tem escravos, nem escravas. Deus tem somente filhos e filhas. Deus não se relaciona com escravos e escravas. A família de Deus não é formada por escravos e escravas. A família de Deus é formada por filhos e filhas amados. É hora de você se libertar, mergulhando na misericórdia, mergulhando nessa graça, mergulhando nesse amor de uma vez por todas. É hora de você colocar a mão sobre o seu peito e declarar: chega de ficar dando ouvidos a essas vozes de escravidão malditas. Chega de ficar querendo ser uma pessoa boa, me afirmar diante dos outros. Chega dessa perseguição legalista que faz com que eu me puna e eu também puna os outros nos meus relacionamentos. A partir de agora, aceite o amor do Pai. A partir de agora, eu quero te convidar a aceitar a vida do Filho de Deus. A partir de agora, eu quero te convidar a aceitar. Você não precisa fazer nada. Você só precisa crer e receber. Crer e receber. Crer e receber. Apenas isso. O resto tudo já foi feito. Já está pago. É de graça. É uma nova vida que é dada por misericórdia, pelo amor eterno do Pai. Eu quero convidar você a isso nesse momento. Se essa palavra tem feito sentido no seu coração,
Eu gostaria de convidar você nesse momento a se colocar em pé. Pode se levantar. Esse vai ser o teu ato de fé nessa noite. Se o que você está entendendo é que o que você precisa é que Jesus entre no seu coração para mudar a tua história, então fique de pé. Se você está percebendo que você vive uma vida cristã amíngua, morna, ao invés de andar para frente, anda de lado, ou fica dando rodeios o tempo todo, com muito esforço, mas não cresce, mas não avança, mas não rompe, fique de pé. Eu quero orar com você nesse momento. Aleluia, Jesus, eu quero orar por essas pessoas que estão em pé, nesse passo de fé, meu Deus, porque está fazendo sentido nos corações delas, meu Pai. Meu Pai, de que não vale a pena a gente querer obter valor na nossa vida, procurando fazer justiça com as nossas próprias mãos, não. Mas está fazendo todo sentido nos corações delas, que o valor de uma vida foi demonstrado na morte, no sacrifício do próprio Filho de Deus. Eles estão de pé porque estão entendendo que não importa que sejam pecadores, que tenham falhas, que tenham fraquezas, que tenham problemas, que já pisaram na bola. Isso não invalida o amor de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo pelas suas vidas. Aleluias! Eu quero declarar sobre as vidas dessas pessoas, meus irmãos, seus pecados estão perdoados. Todo pecado está cancelado nas vidas de vocês. Nenhuma condenação há sobre vocês, porque a partir de agora vocês estão em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nenhum de nós. Obrigado, meu Deus, porque nas coisas que são loucas e absurdas neste mundo, Pai, o Senhor continua falando e mostrando a Tua grandeza e a Tua glória, meu Pai. Santo Jesus, Santo Jesus. Pai, eu quero clamar a Ti. Oh, meu Deus, dá-nos essa revelação, meu Pai, para a vida. Dá-nos essa revelação, meu Deus, da realidade, a consciência, meu Pai, de quão valiosa, de quão preciosa é a nossa vida para Ti, meu Deus. Nenhuma pessoa aqui tem pouco valor. Você é de muito valor. Se você perguntar para Jesus, Jesus, será que valeu a pena ter morrido por uma pessoa como eu? Você pode ter a certeza de que Ele choraria e diria, é claro que valeu a pena. É claro que valeu a pena. E se fosse necessário, faria de novo. Mas não é mais necessário, porque o meu sacrifício, ele é permanente. Ele é suficiente. Ele resolve todos os problemas, as questões na sua vida. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Por favor, fique em pé. Você tem dimensão disso? O amor dele te guarda, segura, garante a sua vida.
Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Oh, aleluia. Eu recaio em tua graça, Senhor. Eu recaio, Deus, nas tuas mãos sempre, Pai. Eu quero orar nesse momento. Existem pessoas aqui que estão doentes e eu vou orar agora pelos enfermos e pelos doentes. E se você tiver fé que Jesus pode curar você, eu vou orar por você nesse momento. Você sabe o que você tem sofrido? Quais têm sido os tormentos que você tem enfrentado? E é pela sua vida que eu quero clamar neste momento. E eu gostaria de fazer um pedido a você. Você vai usar a sua boca neste momento para declarar. Se você está enfermo, se você está doente, eu quero que você use a sua boca neste momento para declarar: eu sinto dor tal. Eu estou sofrendo tal coisa. Mas depois de declarar isso, aí onde você está, você vai declarar: mas eu creio que Jesus já me curou nesta noite. E eu vou orar por você nesse momento. Senhor Deus, pela virtude do Teu Espírito, eu clamo ao Senhor. Meu Deus, que todas as dores infiltradas nas costas, meu Pai, no pé da coluna, meu Deus, ó meu Pai, todas as dores, meu Deus, no pescoço, meu Pai, todas as pessoas, meu Pai, que têm sido atormentadas, meu Deus, com fraqueza, meu Pai, ó meu Deus, que não conseguem se alimentar direito porque os alimentos têm feito mal, meu Deus, e não conseguem digerir corretamente os alimentos, meu Pai. Eu repreendo esta doença em nome de Jesus. Eu estou vendo aqui algumas lesões nos nervos, nos tendões de algumas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus: saiam essas úlceras, saiam essas lesões. Eu repreendo em nome de Jesus. Saia um tumor que está no pulmão, este tumor que está alojado no fígado, no intestino delgado. Saia em nome de Jesus. Seja curado neste momento. Eu declaro a todas as pessoas aqui, a qualquer pessoa aqui que tem sofrido de pânico, de tristeza, de depressão, receba em nome de Jesus a alegria e a paz que vem do alto céu sobre o seu coração. Seja vivificado, seja renovado. Pai Santo, eu declaro em nome de Jesus, pessoas que têm sofrido de enxaqueca, meu Pai, que estas dores saiam dessas cabeças em nome do Senhor Jesus. Eu comando essas doenças na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro que sejam limpos, que sejam libertos. Saiam deles agora. Receba a tua cura em nome de Jesus. Oh, Jesus. E se eu passar pelo vale, Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
seu coração. E os pensamentos e os sentimentos que te perseguiam, eles a partir desta noite não fazem mais parte da sua vida. Porque o Senhor Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Viver Jesus é o oposto de viver com sofrimento, com pesar no coração. Então é isso que eu declaro sobre a sua vida, em Cristo Jesus. Uma semana onde não importam se você enfrentar aflições, lutas, questões complicadas a serem resolvidas. Não se esqueça, o nosso tamanho é uma molécula de um parafuso, de um brinquedo no mundo inteiro. Mas o amor de Deus por você e por mim é algo insuperável, inquestionável. Ele se importa e cuidará de você, e Ele sempre estará lá. Ele nunca vai deixar você, Ele sempre estará lá ao seu lado. Eu desejo isso sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Desejo uma semana maravilhosa para quem está aí perto de você. Fica na paz.